Boa tarde, primeiro ano. Pode colocar nome, número e série lá no chat. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Aqueles que estavam mortos ressuscitaram, não é, Davi? Seja bem-vindo. A galerinha do primeiro D já chama também a galera que tá perdida. Tipo, o meu amigo Samuel. Ele mesmo. Samuel, o Christian, essa galera que morreu tudo, chama eles de volta, ressuscita eles. Ok? Vamos lá. Vou até chamar aqui, calma aí. E assim, o que acontece? Como eu estou compartilhando, aceitando aluno, vai dar uma demoradinha, vai demorar um pouquinho para mim aceitar os alunos, tá? Avisem eles que vai dar uma demorada, mas eu vou aceitando, conforme forem pedindo para entrar, tá? Oh, Jesus, não é assim não. Peraí, compartilhar. Oh, meu Deus, peraí. Cancelar aqui. Permitir. De novo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão conseguindo ver minha tela? Bacaninha? Sim. 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 Sim? Então vamos lá. Lembrando que eu odeio aula somente eu falando, eu gosto que vocês sempre conversem, sempre associem, porque essa aula de física, o legal dela é a associação, tá? Não dá para você simplesmente pensar somente no texto, somente no desenho, somente no cálculo, sem pensar nas associações que eu posso fazer. Então, toda vez que vocês tiverem, mas eu pensei o seguinte, dá para falar sobre isso? Dá. Liga o microfone e aí a gente vai fazer associações, tá bom, galerinha? Vamos lá. Lembrando sempre... Oh, meu Deus, volta aqui. Lembrando sempre que vocês são meus alunos da Escola Estadual Coab Inácio Monteiro 3. Minha escola de paixão. Qual que é o tema hoje? Amplificação de forças em ferramentas, instrumentos e máquinas. Não sei se vocês conhecem esse personagem aqui. Ele é de cinema mudo, é o Charlie Chaplin. E esse filme dele é o filme chamado Tempos Modernos. É muito bacana, né? É um filme mudo, tudo. Ele é bem... Na hora que ele faz o personagem, eu acredito que Jim Carrey e os outros... que são muito caricatos, eles tenham se espelhado, se inspirado nele. Porque Charlie Chaplin tem essa parte do extremo, né? Mas é uma crítica social sobre essa questão dos tempos modernos, que a gente, quando chegou na época da Revolução Industrial, quando se falou da questão das empresas, a gente precisava de pessoas somente para poder o quê? Apertar parafuso. Tanto é que ele está aqui só apertando parafuso, entrou numa... Isso daqui não é uma catraca, isso aqui é uma... Esqueci o nome, tá lá no fundo lá. E ele acabou entrando no meio da máquina lá e sendo esmagadinho, mas ele não morreu, tá, gente? É muito legalzinho, é uma crítica social sobre os tempos modernos que a gente vive hoje, como que o ser humano foi substituído pela máquina e qual o seu valor, né? Mas, voltando pra física... Professora. Oi. Entenda rapidinho. O Christian falou assim que não dá pra ele entrar na live agora porque ele tá no dentista. É, ele acabou de falar isso mesmo. Na pandemia ele tá no dentista, mano. Acredita nisso, né, gente? Tá bom. Vamos lá. Conteúdo, amplificação de forças em ferramentas, instrumentos e máquinas. Qual que é a habilidade? Analisar as condições de equilíbrios na balança de braços, identificar utensílios domésticos e ferramentas que são usados para amplificação de forças, classificar as máquinas, plano inclinado, alavanca, roda e eixo e roldana, tá? E o que seria a máquina simples? As máquinas simples, elas são aquelas ferramentas que foram desenvolvidas para facilitar a sua vida, né? A gente, todos os dias, tem máquinas simples, a gente convive com elas, e a gente se apegou somente às máquinas de mídia, né? Então, assim, a gente, quando fala das máquinas simples, a gente esquece muito da questão, as mídias hoje em dia, né? A gente fala muito das mídias, computador, televisão, e elas não são umas ferramentas que auxiliam a sua vida, elas são ferramentas de
de comunicação. Mas as ferramentas que auxiliam a sua vida, mais que você não perceba, nós temos a tesoura. Gente, se não tivesse a tesoura, como a gente conseguiria cortar? A gente teria que rasgar, né? E mesmo assim, para rasgar, a gente teria que usar uma outra ferramenta, que é o próprio puxar, né? A gente teria que usar o torque da mão, a alavanca do braço, usar essas forças que estão nas máquinas simples. A gente associa muito máquina na questão de motores imensos, né? E as máquinas simples são aquelas que vai para facilitar. Então, quando a gente fala de máquina simples, a gente tem a tesoura, abridor de garrafa, saca-rolhas, cortador de unha. Ninguém nunca pensou que é uma máquina prática, que ela usa a questão da alavanca, da pinça, e ela exerce uma força para poder facilitar o corte da unha, principalmente aquele povo que tem unha de cavalo, né? Que é horrível. E como a gente falou em puxo anteriormente, a gente não pode esquecer nunca de Arquimedes. Arquimedes, matemático, filósofo, o cara, louco, porque ele adorava montar máquinas de guerra, né? As grandes invenções dele relacionadas a máquinas de guerra. E ele tem uma frase que é: se me derem uma alavanca e um ponto de apoio, deslocarei o mundo. Ô, professor, E realmente, oi, deixa eu fazer uma pergunta. pode fazer. E, tipo, eu tava falando com o professor, aí o professor falou que, tipo, assistir nessas lives conta, tipo, como participação. Só que aí, tipo, eu tava assistindo algumas de alguns professores, só que, tipo, ligaram aqui em casa e falaram que, tipo, eu não tô assistindo nenhuma live. Aí, tipo, o conselho ligou. Depois a gente conversa, Samuel. Pensei que era sobre o assunto, Samuel. Não, eu tô prestando atenção, professor, eu tô anotando. Não esquenta a cabeça que depois eu mando o PPT, tá? Para vocês. Tá bom, Depois a obrigado. gente conversa. Nas considerações finais, eu sempre acabo arrastando um pouquinho mais o assunto, tá? Então, assim, qual que foi a ideia dele de falar sobre a questão das alavancas? Até hoje, o homem tem essa questão do como que a pirâmide, as grandes pirâmides foram construídas, né? E como que aquelas estruturas, a própria Ilha de Páscoa, ela tem aquelas estátuas gigantescas, né? E não se sabe, não se tem ideia, né, que como que foram transferidas aquelas pedras gigantes de uma área para outra. E se a gente parar para pensar, a grosso modo, eles simplesmente usaram a questão de alavanca, tá? As alavancas, elas serviram para isso, para facilitar o homem. Aí vem as nossas teorias hoje modernas, a gente fala que foi o ET, que eles fizeram a abdução das pedras, que cortaram, usaram ferramentas tecnológicas, porque a gente não consegue considerar essas pequenas ferramentas que são de extrema importância e que nós usamos todos os dias, tá? Como que ela ajuda a questão da alavanca, né? A alavanca ela constitui 3 elementos. Ponto de apoio. Eu preciso de um ponto de apoio, né? Que é o ponto central. Então, ele precisa de um ponto de apoio. Ele precisa de força resistente. A força resistente é o peso que ele vai erguer, né? Então, assim, quando a gente fala de ponto de apoio, quase que eu neguei a menina aqui, gente. Ela é onde eu vou fixar na gangorra, na balança, na tesoura. Eu vou colocar o ponto central, onde eu vou distribuir a força, né? E a força potente é onde eu vou empenhar essa força para que consiga movimentar esse objeto ou para cima ou para baixo, ou simplesmente abrir e fechar, para poder desprender essa energia, tá? Oh, Jesus do céu. Peraí, só um minutinho. Perdão, galera. Tô com a campainha aqui. Por incrível que pareça. Tô com a campainha, não, bateram na porta. Oh, Jesus. Continuando, gente. Continuando. Aula online tem essas coisas, né? Parei, hein? Aqui.
As alavancas podem ser classificadas em 3 tipos. A primeira é interfixa. Qual que seria essa alavanca interfixa? A gangorra. Se a gente parar para pensar, uma pessoa fica sentadinha aqui, outra pessoa fica sentadinha aqui. E o ponto de apoio central é esse daqui. Quando essa pessoa precisa erguer, o que ela faz? Ela simplesmente joga o corpo para baixo. E logo em seguida você joga o seu oponente, né, a outra pessoa que está na outra ponta, para cima. Ela só vai movimentar no eixo, né, vai exercer uma força que praticamente é a mesma. O que eu preciso, a mesma força empenhada aqui, é a que vai ser desenvolvida para cá. Então, se eu empenhar uma força, sei lá, de 50 newtons aqui, essa pessoa aqui, ela tem que equivaler também 50 newtons para poder ser erguida, tá? Então, quando eu falo da alavanca interfixa, quando o ponto de apoio está situado ao ponto de aplicação de força, o objeto a ser movimentado. Um exemplo também é a tesoura, a gangorra, né? O alicate. Como que eu consigo cortar aquele fio de cobre que, para falar a verdade, eu não vou conseguir cortar ele com a mão, porque ele tem a capa de borracha de plástico dele. E ele também tem a questão do cobre, que ele é extremamente grosso. Olha o Cezinha entrando. Então, para mim poder fazer isso, para eu diminuir a quantidade de força empenhada, eu vou usar um alicate. E pode perceber que o alicate, o ponto fixo dele, né, é praticamente o mesmo. Ele é bem equilibrado. O peso da haste e o peso da ponta onde vai fazer o corte, eles são praticamente iguais. Tem uma diferença mínima ali, mas para você poder apertar ele fazer essa força de corte, né? Alavanca interresistente. Qual que é essa interresistente? É a força resistente, está entre o ponto de apoio e a força potente. O ponto de apoio está aqui, ó. Esse aqui é meu ponto de apoio. E a força potente está aqui. E a resistente está bem no meio. Aonde que eu vejo isso, Pro? No carrinho de mão. Tá? Quando eu vou erguer o carrinho de mão, você pode perceber que o ponto de apoio dele é a roda. O conteúdo, ele está bem no meio do carrinho de mão, né? Então, quer dizer, a areia está bem ali na parte central. E você é a força, você é que empenha a força para levantar essa areia, esse saco de cimento, essas pedras. E você acaba não exercendo tanta força assim. Vamos supor, se você estiver numa construção, se alguém já trabalhou numa construção com o papai, com a mamãe, com o vizinho, já carregou areia para ganhar um trocadinho, que eu já fiz isso, tá, gente? Então, assim, quando você usa o carrinho de mão, você simplesmente enche ele, levanta, lógico, você vai sentir o peso, né? Porque aquele peso, ele tá sendo atraído, força gravitacional também. Mas ele vai, para você poder arrastar, levar ele para outro lugar, vai ser muito mais fácil do que você pegar simplesmente 50 quilos de cimento, levantar ele não, arrastar ele, né? Porque quando você faz esse movimento aqui também, ó, vai fazer um movimento de alavanca, tá? Então, para você simplesmente arrastar ele, vai exercer uma força muito maior. Então, o carrinho de mão, ele é uma alavanca interresistente, tá? O ponto de apoio está aqui. A massa, o peso, ele está aqui, que é a força resistente. E a força potente, o que vai elevar, ele está lá no outro pontinho. E aqui tem a alavanca interpotente, tá? Qual que seria esse? O cortador de unha, tá? A resistência tá aqui, ó, na minha unha. O meu ponto de equilíbrio de pinça tá lá no comecinho. Pinça também de arrancar os pelinhos, meninas e meninos, né? Que vocês fazem a sobrancelha. Tá lá na outra extremidade, então você aperta aqui. A resistência vai estar aqui e a força potente vai estar no centro, vai estar no meio, vai estar aqui, ó. Vamos pensar nisso aqui em uma pinça, tá? Essa parte aqui é onde eu aperto da pinça. Isso aqui é a parte que ela dobra e esse aqui é o pelinho que vocês vão tirar. Tá bom? Então, a alavanca interpotente é isso, onde o ponto de apoio dele está centralizado numa das hastes, né? A força potente é onde eu vou empenhar aquela força, onde eu vou apertar, está nessa parte onde tem
onde corre, né? Assim, vamos falar, na haste. E a resistência, onde eu vou apertar, tá lá na outra ponta. Então, isso serve para pinça, cortador de unha, que são máquinas da qual a gente não tem essa noção. Uma outra máquina muito utilizada, muito mesmo, vocês não têm noção, é a roldana. Aonde que tem a roldana, Pro? Tem na balança. A balança também usa, onde tem um sistema, onde tem uma corda, um extremo tem uma ponta e o outro extremo tem o peso para facilitar a minha vida, eu uso a cordinha. A galerinha que trabalha em construção trabalha muito com isso, para poder puxar, às vezes, latas, né, que eles falam latas de areia. Então, eles amarram num lado a corda na lata, fazem um sistema, uma gambiadas mais feia lá em cima, amarra uma roldana e vem aqui, ó, puxando. Quanto mais roldanas eu colocar, mais fácil vai ser para eu poder locomover esse balde, essa lata de areia. Melhor do que eu simplesmente pegar uma corda, jogar para lá embaixo, vai ter o atrito, vai ter o peso da lata, vai ter a questão força gravitacional, que vai estar puxando a lata para baixo. Então, assim, quando eu coloco a roldana, eu facilito a minha vida. Roldana fixa, ela é geralmente utilizada para erguer objetos pesados e a força feita para tal tarefa corresponde exatamente ao peso do objeto elevado. Então, se eu pegar uma única roldana, colocar lá, prender ela, encher um balde de areia, e esse balde de areia tem, sei lá, uns 50 quilos, eu vou puxar exatamente 50 quilos. Qual que vai ser a facilidade? Eu simplesmente não vou ter a força de atrito me atrapalhando. Então, na hora que eu puxar aqui, ó, ele vai girar. Eu vou sentir esse peso. Ele vai estar me puxando também. Se eu tiver... A lata tiver 50 quilos e eu tiver 39, lógico que eu não vou conseguir erguer essa lata, né? Então, quer dizer, eu vou conseguir puxar ele com uma força extrema. Eu vou ter que empenhar muito mais força, porque eu vou estar baixo, né? Nessa balança, eu sou a que tem a força menor, o peso menor, e eu posso ser até arrastada pela lata de areia. Agora, se eu começar a colocar mais roldanas, eu começo a distribuir esse peso. Então, assim, quanto mais roldanas eu colocar, lógico que num sistema de roldanas bem feito, aonde eu vou ter roldanas não fixas, né? Que são essas aqui, ó. Elas não são fixas, elas são móveis. Então, para cada roldana, eu divido o meu trabalho. Aqui. Nesse caso aqui, eu tenho 3, 4 roldanazinhas. Então, essa daqui divide o peso, né? Vamos falar em peso, com essa daqui. Em compensação, essa daqui divide o peso que ela tem com essa daqui. E essa daqui divide o peso com essa daqui. Então, assim, quando eu for subir essa caixa, eu vou subir essa lata de areia, né? Vou falar de construção. Se eu colocar bastantes roldanas, eu não vou sentir nada. Só que, lógico, quando eu faço uma roldana assim, eu também não tenho controle de como ela... Porque quando eu só tenho uma, eu tenho mais um controle. Professora, oi. Como eles montariam esse sistema de roldanas? Desse jeitinho aqui, ó. Eu prenderia somente uma, a primeira, no teto. Colocaria a cordinha aqui, ó. Tá vendo? A segunda roldana, do mesmo jeito. Prenderia ela também no teto. Esse fio no teto, esse fio no teto. E o último fio, eu colocaria também no teto. A única coisa que eu vou estar puxando é aqui, ó. Então, na hora que eu vou estar puxando a corda, uma rodinha vai fazendo a outra rodar. Então, ela só vai fazendo o quê? O rodar, né? Se a gente poderia usar um outro tipo de material, um que tivesse dentezinhos, né? Que a gente vai chegar ao ponto. Que eu sempre... Não é catraca, tem um nome. Então, assim, ele vai dividindo as forças, facilitando a minha vida.
Seria uma engrenagem que você tá falando? Sim, perfeito. Eu sempre esqueço, não tá lá a engrenagem. Eu esqueço. Porque uma engrenagem, ela gira e ela facilita a vida da outra, né? Então, assim, ela faz com que as forças sejam divididas. O mesmo sistema é aqui, de polias ou roldanas, tá? Tanto serve polias quanto roldana. Vocês vão... Quem for no Estação Ciência... Não, no Catavento, não tem mais Estação Ciência. No Catavento, quando abrir, quando a pandemia acabar, lá tem um sistema de roldanas em que eles conseguem erguer o aluno. Um aluno pequenininho consegue erguer, às vezes, 2, 3 alunos por causa justamente desse sistema de roldana aqui, ó, que é muito bacana, tá? Cada roldana solta reduz a ação da força do peso pela metade. Então, quer dizer, eu divido esse peso para a roldana do lado. E assim, a outra roldana também divide. Mas é o que eu falei, quanto mais roldanas, será mais difícil de você conseguir... Roldana, polias, tá? Você conseguir fazer esse movimento, você ter controle, né, de movimento, de posição, posicional. E isso, pra gente, ela tem que ser um sistema muito bem fechado, muito bem feito. Porque, igual eu falei, no simples, você coloca lá um atrás do outro, uma vai ajudando a outra. Só que aí, o que acontece? Quando ele não tem a dentição, igual eu falei da engrenagem, né? O que acontece é que eu posso perder, justamente por causa da força de atrito. Se for muito pesado, essa corda ela pode girar. E aí o meu trabalho vai ser perdido. E também para a questão de direcionamento, né, do objeto do qual eu estou levantando, se eu colocar muitas roldanas, eu acabo não conseguindo direcionar ele para o ponto que eu preciso. Mas, uma questão de facilidade de forças, né, para ficar mais fácil para levantar, quanto mais polias, melhor. Aqui tem um mapa mental, bacaninha. Depois, acho que para quem tem intenção de fazer vestibular, fazer provas de ETEC, ENEM, Senai, é bacana guardar esses mapas mentais. Eu não entendo, quem entende bastante isso é o Marcos. Eu gosto de ver, acho lindo. Eu tenho que marcar, tá? E aqui é como que eu faço essa equação, como que eu monto. O que eu tenho que lembrar? Que eu preciso de uma força necessária para determinado objeto ser erguido. Não adianta eu simplesmente sentar lá e falar, sobe objeto, vai que você vai subir. Eu preciso exercer uma força. Essa força é que vai movimentar esse objeto. O peso do objeto, lembrando que peso não é massa. Peso é massa vezes gravidade. Então, na Terra, esse peso aqui é a massa do objeto vezes a gravidade, que é 9,8. Eu posso arredondar para 10, porque é o que chega mais próximo, tá? Uma questão de cálculo. Mas, normalmente, em provas, gente, eles colocam 9,8. Então, quando eu falo de peso, eu tenho que lembrar da massa vezes a gravidade. O número de espiras. O que é esse número de espira, Pro? Esse número de espira é o número de voltinhas, de roldanas, que eu vou colocar, tá? Então, na hora de montar, ó, a força que vai ser necessária para eu carregar esse objeto é o peso sobre 2 vezes, porque eu estou dividindo, lembra que eu divido as forças, né? Então, é 2 vezes o número de espiras. O número de polias que eu vou estar fazendo isso. Então, se eu tenho lá 3 polias... Mais um aqui. Se eu tenho... Lembra que a gente viu no sistema lá? Não conta a primeira, tá? Conta só as outras que são as que estão soltas. Se eu tenho 3 polias, quer dizer que eu vou simplesmente pegar essa força, esse peso, e vou dividir em 8. Olha só como vai facilitar a minha vida. E muito. Quer dizer, se eu tiver lá... Vou pegar na tabuada, né? Vamos pegar um número que seja divisível por 8 para não ficar passando vergonha aqui. Eu tenho lá um peso de 64 quilos. Quando eu for puxar ele, a minha força vai ser de 8 quilos. Quer dizer, eu vou estar puxando somente 8 quilos. Olha como que vai facilitar a minha vida.
Mas é o que eu falei. Por mais que eu consiga dividir, eu posso não ter o controle sobre o objeto, tá? E aonde que eu vejo isso, Pro? Porque polias eu só vi na construção. Não, você vê polias praticamente em todos os materiais que ele faz esse contrapeso. O que eu tenho aqui é o elevador, que é um dos sistemas de polia mais antigos que existe. O poço também, né? Ele tem aqui ó, o mecanismozinho dele, a caixa, que é o peso, que é o elevador, e ele tem um sistema de fios e um contrapeso. Não me lembro. No Shopping Center Norte, na parte onde você sai de uma área onde, se não me lembro, é o Interlar. Não é Interlar. A parte onde tem móveis, esses negócios, passa para outra parte lá, que é o shopping. Tem um elevador lá que ele é todo de... A parte mecanismo dele é todo de vidro. E dá para vocês verem isso aqui nitidamente. É top. Quando você vai lá, chama o elevador, a caixinha vem até você, esse contrapeso, ele sobe. Lógico que tem todo um outro sistema, mecanismos, né? E aí, quando você sobe, esse contrapeso desce. E é tudo por sistema de polias. É um monte de polias que tem, que segura esse cabo do elevador. Então, é uma máquina, é um sistema de facilitar a nossa vida que a gente nem se dá conta, né? E ele está praticamente em tudo que a gente usa. Tudo que, lógico, você vai fazer subir e levantar que tem uma corda, né? Mas no elevador, professor, são mais ou menos quantos? Eu não sei te precisar, mas além das engrenagens, ele deve ter pelo menos uns 4 ou mais, bem mais. Lembrando também que ele tem 2 cabos, um que é o cabo que ele de segurança, caso o cabo que faz esse contrapeso ele quebre, tem um cabo de segurança, que ele vai também fazer com que tenha frenagem, tá? Por isso que... Mas isso daí foi sempre assim, Pro? Não. Normalmente eles só faziam do contrapeso mesmo, colocavam as polias lá, e aí quando estourava o cabo, caía, morria todo mundo. Hoje, com uma questão de tecnologia, de sistemas, tem vários processos de freios, então também tem a polia de freio, tá? Que vai fazer a frenagem, quando ele acelera muito, ele faz a frenagem, como se fosse disco de freio. E tem o cabo de segurança, que também está preso no contrapeso e na caixa, né, do elevador, e quando um rompe, o outro mantém. Lógico, somente para questão de emergência. Mais alguma pergunta? Não. Mas em relação a quantas polias, pode deixar que eu vou dar uma pesquisada e depois eu te passo, tá? E também depende muito do elevador. Tem elevadores que são maiores, né? Então ele precisa de um sistema de polias bem maior, porque tem que lembrar que a caixa tem um peso. Tem que lembrar que a quantidade de pessoas lá dentro também vai fazer com que essa carga aumente, né? Então ele também tem que ter essa questão da tração que aguente a quantidade de pessoas lá dentro. E tem elevadores menores. Então, quer dizer, tem que se respeitar aquele peso máximo, né? Lógico que o peso máximo é 150 quilos de pessoas lá dentro, ou 8 pessoas, né? Hoje eles fazem mais em quilos. Se entrar uma pessoa com vamos supor, tá? Entrar 150 quilos lá, esse elevador não vai subir nem vai descer? Lógico que ele vai subir e vai descer, mas não é uma coisa que seja bom, né? Um uso prolongado. Então, quer dizer, se eu ficar insistindo sempre naquele elevador, de estar colocando 150, 160, 170 quilos, a tração, lembra que esse cabo tem o ponto de tração dele, ele vai começar a deformar. E deformando, ele vai acabar rompendo. Então, assim, quanto mais energia eu sobrecarregar esse equipamento, ele vai perder, né, a sua funcionalidade. Então, ele pode sim romper com o tempo. Mas aí eu meto mais uma polia. Não, tudo bem, mas não posso esquecer do ponto de tração também do cabo, tá? E para fazer Mas quando o elevador trava? Tipo, para tudo. No meio da passagem. Qual a pergunta? Aí chama o Dr. Severino, que aí vai consertar. Não, mas aí qual a pergunta? Não, tipo assim, quando trava, quando você tá subindo de andar e trava no meio. Você fica lá parado. Normalmente é o porque freio. uma das rodas travou. O freio, provavelmente, ele dá uma segurada, uma questão de segurança,
né? Então ele dá uma travada ali. E aí depois os mais modernos, eles alinham, né? Então eles têm todo um sistema que ele alinha certinho no andar. Ou simplesmente ele alinha o mais próximo ao andar para que quando você consiga abrir a porta e tirar a pessoa que está lá presa, né? Ele não tem que fazer outro processo. Então, os modernos. Mas e aqueles velhos, quando eles travavam? Aí, meu amigo, tinha que subir lá em cima, mexer no sistema de polias, descer o cabo, às vezes tinha que destravar, né? Porque lembrando também que a manutenção do elevador tem que ser feita sempre. Eu preciso sempre estar colocando os equipamentos, deixando os equipamentos sempre no ponto certo, olhando essa questão da tração do cabo. Eu tenho que sempre estar lubrificando, né, esses maquinários, porque eles são maquinários grossos, né? Eles são ferro. Então, assim, eu preciso sempre estar fazendo manutenção. Se eu não fizer manutenção, posso sim. Nessa de travar, eu demorar horas para conseguir tirar a galera de lá, porque eu vou ter que mexer todo no sistema, abrir o motor, descer o cabo para poder tirar, socorrer a galera. Ok? Tirou a dúvida? Sim, sim, sim. Uma outra coisa que a gente não bota muita fé, mas também é um maquinário para facilitar a nossa vida, é o plano inclinado. Pensem vocês tendo que ir lá para Santos, né? Ou sair de Santos. A galera, quando chegou aqui, que sempre falavam que São Paulo era uma muralha, né? E ela é. Tá? Se a gente for lá olhar geograficamente, nós estamos acima da linha do mar. Então, a galera que chegou na época da colonização olhava aquele paredão de fora a fora, que é a nossa Serra do Mar. Para chegar até aqui, eles tiveram que desenvolver planos inclinados, que é as trilhinhas, né? Aquelas retinhas assim, aí você vai facilitando a sua vida. Se não houvesse isso, a gente não teria essa facilidade que a gente tem hoje. Pensa nós hoje, vamos esquecer essa questão da modernização, da questão da urbanização. Vamos pensar como se a gente estivesse agora sem São Paulo, morrão, né? Vocês vão lá pro Inácio. Vocês já pararam para pensar que o Inácio está na topo de uma montanha? De um morro, né? Vamos falar de não é montanha, mas é um morro. Vocês já pararam para pensar que está no ponto de um morro? Vocês teriam que escalar praticamente para chegar até lá em cima. Se não tivesse o nosso plano inclinado, se eles não tivessem simplesmente urbanizado e feito numa inclinação que é confortável para mim. Por mais que a gente reclame que lá é muito íngreme, né? Mas é um ladeirão. Se esse ladeirão fosse na forma natural dele, a gente não conseguiria chegar até a escola. Nem por aqui por trás, que eu falo por trás, porque eu tô no Barro Branco, nem pelo lado que a gente vai para Inácio Monteiro. Professora, Eu teria que escalar. Oi? você já pegou o ônibus 313? 312? Acho que é 312. O que vai em São Miguel? É. Já, vixe, várias vezes. Ele continua subindo essa montanha. Sim, nós percebemos essa montanha quando estamos dentro do ônibus, porque praticamente a gente é lançado lá para trás, né? Então a gente percebe essa ladeira. Tem uma ladeira também que o ano passado a galera foi numa excursão, foi engraçado, mas foi trágico, né? A galera do Inácio foi para uma excursão e aí, o ano passado, não, ano retrasado. Aí o motorista, ele resolveu ali Ai, gente, ali... Como é o nome? Na Luiz Mateus. Tem umas ruas que é assim, né? Ela não é plana inclinada, ela é pra lagartixa cair de costa. E aí o bonito do motorista querendo cortar caminho e pegou uma rua que ela é muito inclinada. É muito. Ela de cima, assim, você olha e fala, meu, como que um ser humano mora ali? E aí... Aí o que aconteceu? Aí o ônibus não subiu, ficou parado. Aí ele não subiu e ele não desceu, ele ficou simplesmente travado. Foi pra internet, um vídeo da escola, falando que o motorista quase matou um monte de aluno. Os alunos agora estão se formando no terceiro ano.
Mas porque ele não pensou no peso desse ônibus, uma ladeira que ela não é de asfalto, ela é de paralelepípedo, então quer dizer, ela não pega o atrito direito, cheio de criança vocês, né? Cheio de criança, no ladeirão. Aí ficou travado lá, a galera perdeu o passeio, acabou ficando, a professora que foi com eles foi a Su, na época, ficou muito nervosa, muito estressada, porque ela tinha avisado ele que ali não era uma rua legal. Mas e se não fosse urbanizada aquilo, como que as pessoas que moram naquela rua iam conseguir chegar até a casa deles, né? Isso porque facilitaram. Então, gente, quando a gente fala do plano inclinado, a gente também esquece que é uma máquina também para facilitar a minha vida. Ele facilita e muito. Vocês já foram no Guerra Junqueiro? Guerra Junqueiro ali no Juscelino? Nossa, se a gente parar para olhar geograficamente, ele também está em cima de uma ladeira maior que a do Inácio. Bem maior mesmo. Ele está em cima de uma montanha, né? Só que aí fizeram uma inclinação. É gigante aquela ladeira. Muito grande. Só que se não tivesse, eles não tivessem tirado, eles não tivessem alinhado, eles não tivessem planificado algumas partes ali, seria inviável morar lá, né? Não teria como você morar. Então, o plano inclinado também é uma máquina de facilitar a sua vida. Como eu conseguiria carregar essa caixa aqui até o carro se não houvesse esse plano inclinado? Porque eu teria que pegar, vamos supor que isso aqui é uma geladeirazinha, né? Um freezer. O cara vai para o churrasco no meio do sítio, aí precisa levar esse freezer. Ele teria que trazer ele aqui no plano, bacaninha, sem dor nenhuma na consciência. Só que na hora de subir, erguer ele teria que erguer de uma vez só todo o peso dessa geladeira. De uma vez só. Professora, Oi. é por isso que tem alguns vídeos na internet que a pessoa tenta levantar nesse plano inclinado e colocar alguma coisa em cima da outra e não consegue, porque não conseguiu levar todo o peso de uma vez? Como assim? Por exemplo, eu preciso colocar a minha moto em cima de um carro. Sim. Aí ela cai é porque eu não consegui levantar todo o peso dela. Sim, porque também tem que ver. Tem uns vídeos na internet que eles colocam um cano aqui, né? Aí colocam uma madeirinha mó podre aqui e tenta tirar esse cano de concreto, né? Essa madeira também tem o ponto de tração dela. Lembrando que esses canos de concreto, eles não são tão. Por ele ser côncavo, ele é muito frágil também. Por mais que ele seja resistente para o uso que ele foi definido, ele não é algo que ele é maleável. Porque para poder fazer ele rodar, ele precisa ser maleável também. Ele não pode fazer entrar numa frequência onde ele começa a pular, tripudiar, ficar pulando, né? Então, assim, quando ele coloca aquele cano aqui, e aqueles canos simplesmente desce e desmonta todinho, ou a madeirinha que ela quebra, é porque não aguentou o peso também, né? Então, na hora de fazer esse plano inclinado, também tem que pensar nisso. Como que vai ser a rampa? Qual material que eu vou usar como rampa? Não dá para pegar simplesmente uma fórmica simplesinha e colocar aqui. Que ela não vai, quando chegar aqui, ela vai distorcer e vai cair, né? Então, eu também tenho que pensar nesse plano inclinado, além da inclinação também. Eu tenho que pensar em qual material que eu vou fazer. Não adianta nada eu fazer um plano inclinado assim, ó. Eu não vou conseguir erguer essa geladeira, porque para mim seria muito inviável. Então, eu tenho que fazer um plano inclinado do qual eu consiga arrastar essa geladeira até o meu ponto onde eu quero colocá-la. Então, eu tenho que pensar até nisso, né? Facilita? Facilita. Mas eu tenho que pensar em todas as outras vertentes. Engrenagem. Cheguei na parte que eu precisava chegar. O que seria engrenagem? No relógio, lógico que não estou falando do relógio digital, estou falando do analógico, aquele que tem o ponteirinho, e que vocês não sabem ver a hora, tá? Ele tem várias engrenagens. O melhor relógio que tem é um que não tem pilha, que ele simplesmente é um de corda. Eu nem sei se ele é de corda, eu acho que quando o relojoeiro liga ele é tão exato e ele não para de se movimentar. E ele fica anos. É um caríssimo, muito caro. Você nem se faz mais, né? E esse relógio, ele tem várias engrenagenzinhas, uma empurrando a outra. Lógico que cada uma tem uma função, né? Na bicicleta de vocês, ela tem uma engrenagem e uma
corda, né? Uma corda não, uma corrente, para falar a verdade. Aquela corrente, os dentezinhos da engrenagem, ela vão entrando e vão jogando a roda para trás, auxiliando, facilitando e diminuindo a força que vocês teriam que empenhar para poder andar de bicicleta. Então, se eu tenho um ladeirão lá, o que eu faço? Eu aumento a marcha dela para que essa força que eu vou empenhar seja menor. Porque se eu começar a sentir nesse plano inclinado toda a força da bicicleta, porque eu vou estar só andando, pedalando, né? E eu não tiver essa engrenagem, eu não vou conseguir subir numa boa. Aqui são as engrenagens do reloginho que eu falei, são várias, tá? Uma conectada à outra, pode ver que essa está conectada a essa. Essas maiores sempre estão conectadas a uma menor, para que essa daqui tenha uma força menor, né? E essa daqui, conforme ela vai girando, ela tem uma força maior. Ela empenha um papel para dar mais velocidade. Eu esqueci o nome dessa rodana. Bonitinha, eu achei linda essa imagem. E assim, todas as máquinas que eu estou mostrando para vocês são máquinas simples. E elas são as máquinas que foram necessárias até agora, na questão mecânica, de vocês entenderem como que funciona o movimento. O movimento, o trabalho, dispersão de energia, tá? A partir de agora, terceiro bimestre, nós vamos falar muito da questão de força gravitacional, vamos falar muito da questão de viagem, espaço, vamos falar de todos os conceitos que vocês atribuíram durante anos, assistindo séries, assistindo filmes, alguns completamente errado, tá? Alguns. Outros não. Eu vou indicar para que vocês comecem a assistir as minhas aulas, eu vou indicar um filme que eu amo de paixão, que é Interestelar. Assistam, daqui 2 semanas a gente volta aqui, e aí a gente vai fazer umas discussões sobre o filme, tá? Eu posso até mandar para vocês o nome depois no WhatsApp. Mas a parte mecânica, ela não acaba aqui. Ela é introdução para todas as outras coisas que vão vir na física. Então, todas as vezes que eu conversar com vocês, eu vou estar falando sobre energia, sobre força, sobre movimento. E isso vai me remeter à questão da mecânica. Todas as fórmulas, todos os desenvolvimentos que existem a partir da física, elas são geradas a partir da mecânica, tá? Então, eu tenho que parar. Eu não posso falar assim, acabou, graças a Deus, acabou essa parte chata. Não acabou. Ela sempre vai estar ligada em algum outro tema da física, e eu sempre vou estar voltando para lá, para cá, né? Para mecânica. Mas, em relação ao conteúdo mecânica, nós paramos aqui. Lógico, vai ter atividade dessa aula. E vocês não podem esquecer isso, tá? Ô, professora, Oi. vai cair assunto do segundo bimestre? No Aqui? quê? Aqui. Sim. Nessa... Tá bom. Tá? Vamos lá, galerinha. Considerações finais, você sabe que eu sempre faço isso. Tá chegando a AP. A AP será no dia 6 e 8. Não, desculpa, 6 e 7 às 14 horas. 6 e 7 é quando, pro? Quinta e sexta, tá? Às 14 horas, vocês já estejam todos ligados na internet. Tentem conversar com a família, arrume um cantinho para vocês. O que eu peço para que vocês não façam, que teve muito os bimestre passado na UTP, é que vocês não façam Ctrl+C, Ctrl+V. Tá, galera? Por que não façam? Porque todas as provas que tiveram Ctrl+C, Ctrl+V, a gestão simplesmente foi lá e desconsiderou. E eu acho que tá certo. A AP é a avaliação de aprendizagem em processo. Se eu não estou aprendendo nada, que é impossível, gente. Os professores estão se desdobrando, então vocês estão aprendendo sim. Por mais que vocês não estejam escrevendo, alguns anotam, outros não, todo o material que a gente faz, a gente disponibiliza para vocês. Então, as aulas são disponibilizadas, o conteúdo é disponibilizado e vocês estão aprendendo sim. Ponto. Onde que tem o problema em relação à matemática? Eu não sei como que os professores de vocês estão conversando. Eu sou professora de matemática também. Quando a gente vai registrar matematicamente, aí vocês podem falar assim, mas é ruim que não entra alguns símbolos, né? Na hora que eu vou fazer o
o registro de como eu cheguei naquele resultado. Tudo bem, tem outras formas. Eu fiz a partir do momento tal. Tentem fazer na maior honestidade possível. Não se esqueçam que é aprendizagem. Eu preciso saber se vocês estão aprendendo. Não adianta para mim saber que vocês estão fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Porque quem fez o Ctrl+C, Ctrl+V, quem aprendeu foi a pessoa que fez lá, que colocou, publicou na internet. Ele aprendeu, pode ter certeza que na hora que ele precisar, ele vai saber. Agora, vocês que fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, não adianta nada. Aí eu vi alguns memezinhos também. Lógico que eu desconsidero, eu levo na brincadeira, tudo, mas, né? O professor fala do Ctrl+C, Ctrl+V, mas ele faz. Só que quando eu pego textos da internet, textos de livros, e coloco para vocês, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Em momento algum, tirando alguns pontos em que eu leio algumas informações, eu não fiquei só simplesmente aqui falando AP6 do 8, português, AP7. Não. Eu relaciono, eu consigo falar do tema, eu preciso ler, me apropriar sobre. Então não adianta esse negocinho de professor faz Ctrl+C, Ctrl+V, mas a gente não pode fazer. Não. Eu sei o que eu tô falando. Eu estudei, eu estudo, eu sempre tô atrás, eu sempre tô lendo, eu sempre tô correndo atrás das coisas. A aula do segundo ano, semana retrasada, tinha um tema super biológico, que é a questão do carbono, o ciclo do carbono. Não que eu não entenda, mas ele tinha termos muito da questão de biologia, são termos difíceis. O que eu fiz? Fui ler, fui me apropriar e fui chamar o professor Marcos para me ajudar. Porque ele sim tem competência para isso, para poder falar os termos. Quando chegou a minha parte, que é termos físicos, eu soube falar, eu soube fazer. Então, assim, gente, não é uma bronca, é uma orientação. Porque vocês não vão ficar a vida inteira na escola. Daqui a pouco acaba. Acaba. Isso daqui que a gente vai ter, esse contato, essas brincadeiras, os prints que vocês ficam tirando, quando for na questão da faculdade, não vai existir isso. É muito frio esse contato, né? Fez, não fez? É plagiado. Plagiou. E aí desconsidera o trabalho. Meu Deus, tem aluno entrando. E aí desconsidera o trabalho todo, às vezes de 6 meses. Kaique, agora, um trabalho que vocês fizeram durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, por causa de besteira. Então, quando for fazer AP, façam com o coração mesmo. A professora de matemática de vocês é a Dulce e a Rê, né? Eu sei o quanto que elas ralam para poder dar essa informação para vocês. E rala muito, viu? A de português, se eu não me engano, é a Drica, né? Adriana? Então. A Drica também rala muito. Então, assim, gente, valorizem o trabalho da gente, tá? Vocês sabem que é português e matemática, tá? Atividades referentes a essa aula estará disponível a partir do dia 10. Lembrando que eu tô deixando 2 semanas em aberto, tá? Então, assim, coloquei no dia 10, vai ficar a semana do dia 10. Na semana do dia 18 eu vou fechar. Diferente dessa que eu coloquei semana passada, que eu vou fechar amanhã, tá? Que eu preciso fechar, avaliar, ver quem fez a atividade do segundo bimestre e bola para frente nota, tá? Formulário do segundo bimestre estará aberto até amanhã, às 17 horas. Gente, o X que tá lá na tabela é que fez, tá? Passem para frente. Sabe aquele viral da internet? Então, vira um viral. X é quem fez a atividade. Buraquinho lá, a parte espaçada lá que não tem nada, é que não fez, tá? Então, e quem tá de amarelo? É o transferido, meu cidadão. Tá um TR bem grandão. Tá aparecendo eu no começo. Que bom que tá aparecendo, e o meu que nem aparece. Jesus. E boa semana, beijo e tchau para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Adorei. Muito boa, muito boa.
Aleluia. Kaique, você chegou Pô, agora, você não Kaique. Pô, opina. Kaique. Foi uma hora. Desculpa, eu tava. O Kaique não vai colocar o nome dele lá no chat, porque ele entrou nos últimos minutos. Pô, professor, eu tava no dentista. Com quem? Ué, com o médico. Sei.